Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria, que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item 28. Item 28, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então no item 28 diz assim: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado no último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se pode, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por um inúmero de exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe poderá poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então podemos perguntar: a duração da nossa vida é determinada por quem? Por Deus, é claro. E a quem somente compete tirá-la. A vida nos foi outorgada por Deus. Abreviá-la por nossa iniciativa é interferir nos desígnios da providência, é angariar provas para o futuro. A eutanásia consiste em abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um enfermo incurável. Não seria essa prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que o doente sofra? Então a eutanásia é para impedir que o doente sofra. Será que estamos fazendo um bem? Não. Primeiro, porque não nos compete tirar a vida de quem quer que seja. Segundo, porque desconhecemos e não podemos prejulgar os desígnios de Deus. Terceiro, porque a morte física não determina o fim do sofrimento. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Isso está lá em Emmanuel. Então, quer dizer, mesmo que você, pensando em praticar a eutanásia, vai praticar um bem muito grande, nós temos o direito de praticar a eutanásia. Devemos abreviar a vida dos portadores de doenças que, segundo a ciência, não têm cura? Em se tratando de moléstia, nunca podemos afirmá-la incurável, porquanto a todo instante novas descobertas científicas surgem, consoante a permissão do Pai. Então, mesmo que uma moléstia, como diz aqui, é incurável, quem garante que daqui a pouco não será descoberta uma cura? Então, assim sendo, como podemos ter a certeza que algo incurável hoje não possa ser curável amanhã? A ciência não pode se enganar nunca. O sofrimento prolongado traz algum benefício para o espírito? Então o espírito está sofrendo e nós queremos abreviar o sofrimento daquele ente querido. Estamos fazendo bem? Será que o sofrimento prolongado traz algum benefício para ele? Sim. Nada ocorre sem a permissão de Deus e sem que tenha uma finalidade útil. O sofrimento constitui corretivo indispensável para o espírito que errou.
e se prolonga de acordo com a necessidade deste. Impedir-lhe que sofra é tirar-lhe a oportunidade de se regenerar perante o Pai. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então a agonia prolongada é preciosa. Uma doença incurável é para a depuração do espírito. Não temos nunca o direito de praticar a eutanásia. Que finalidade teria uma vida vegetativa? Então a pessoa está na vida vegetativa. Que finalidade tem essa vida? Enquanto existe a vida física, o espírito está ligado ao corpo. Estando o espírito sempre ativo, o corpo, moribundo, pode propiciar-lhe reflexões de valor inestimável, que só auxiliarão na retomada do caminho do bem, se porventura dele se desviou. Então, mesmo no estado vegetativo, o espírito ainda está lá. Se está lá, ele vai passar por momentos de reflexão. E essas reflexões são de valores que a gente não pode nem considerar, inestimável. Então, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, os desígnios de Deus a gente não sabe. E a ciência pode errar. Então, não tem como a gente dizer está certo, a ciência é exata, não é. É válido, portanto, sempre prolongar a vida de um doente desenganado? Ele está desenganado. É válido prolongar a vida? Sim, é este um dever de mais legítima caridade. Permitir que a aprovação para o espírito se cumpra até o momento designado por Deus. Não sou eu que estou prolongando a vida do desenganado, e sim estou permitindo que ele viva até quando Deus quiser. Existe a possibilidade de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, e reanimar-se, recobrar-se por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Muitas vezes, os que desejam abreviar o sofrimento do próximo através da morte, aparentemente agem com bons propósitos. O que pensar a respeito? Então, as pessoas que praticam, ou querem praticar, autorizam a praticar a eutanásia, aparentemente têm bons propósitos. O que a gente deve pensar? Então, não obstante as boas intenções com que possa estar agindo, são materialistas, que só enxergam o corpo. Não compreendendo a existência do espírito, acabam incorrendo em grave erro. Isso quando os bons propósitos não são apenas aparentes, tornando o erro mais grave ainda. O que quis dizer aqui é que nem sempre o propósito é aparente. A pessoa às vezes pensa, está morrendo mesmo, vamos autorizar a eutanásia que assim acaba. Então não é um propósito útil, ou pelo menos de boa vontade, e sim segundas e terceiras intenções. Mas se partimos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. Então, se a vida é apenas uma existência, e a gente vai lá e termina. Então, nossa piedade, a gente está fazendo aquilo por piedade, acaba sendo assassino. Isso está lá no Irmão Saulo, Diálogo dos Vivos. Devemos sempre lembrar que todo sofrimento tem uma causa e que nós somos os causadores. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.